Esta é a aula 7 do tema forças, né? Nesta aula, vamos falar da força-peso. Ora, de há muito, nos perguntamos por que os objetos caem em direção à superfície terrestre. Como disse antes, essa pergunta é feita desde tempos imemoriais. Um dos grandes filósofos da antiguidade, Aristóteles, formulou uma teoria. Para Aristóteles, os objetos caem em direção ao centro da Terra, porque a Terra ocupa um lugar muito especial no universo. É a ideia da Terra ocupando uma posição no universo que é o centro do universo. Essa é uma teoria, mas desde 1687 nós sabemos um pouco melhor, né? Aliás, bem melhor, por que os objetos caem. Por que eu solto um objeto e ele desce, né? Ele cai em direção à superfície terrestre, né? Então a questão é por que ele cai acelerado na realidade? Esse movimento aqui é um movimento dotado de aceleração, como nós indicamos aqui. Essa aceleração é constante, né? É g. Muito bem, então, por que os objetos caem? É porque sobre eles age uma força, conhecida como força-peso. No entanto, nós hoje sabemos que a força-peso, na realidade, é uma força gravitacional. É uma força especial. Por quê? Ela se refere à força que a Terra, dotada de uma grande massa, exerce sobre todos os objetos próximos da Terra. Essa força é a força gravitacional, como nós estamos aqui percebendo nesta figura aqui, né? Que nós temos? A queda, então, de um objeto em direção ao solo, dotado de aceleração, uma aceleração constante. Ora, quem entendeu um pouco melhor a respeito da força-peso, mais especificamente da aceleração da gravidade, foi Galileu. Galileu, dizem, ele fazia experiências de queda livre, soltava um objeto no ponto mais alto da Torre de Pisa, e esse objeto caía, e ele observou, né, uma série de coisas interessantes, né? A primeira delas é que a aceleração do objeto não depende da massa dele, né? Claro que hoje em dia a gente poderia até pensar, mas isso é óbvio, né? Mas não era óbvio naquela época, né? Mas hoje, então, nós sabemos, né, a partir, inclusive, dos estudos de Galileu, que o resultado, que a queda livre, que essa força exercida pela Terra sobre os objetos e que promove a queda dos objetos, né, essa força é, na realidade, uma força de natureza gravitacional, né?
Aqui nós temos uma forma de estudar, sim, pode-se dizer que é uma forma de estudar a força-peso. Na realidade, por meio de experiências como esta aqui, a gente consegue, na realidade, a gente consegue determinar a aceleração da gravidade experimentalmente, né? Esse tipo de experiência também foi feito por Galileu. Ele foi um dos primeiros a estudar o movimento uniformemente variado que é provocado pela força-peso, né? Então, temos aqui uma forma de estudá-lo. Ora, Galileu, ao estudar o movimento uniformemente variado, e ele viveu quase 60 anos, né, neste período, foi quem primeiro determinou, grosso modo, ou se pode determinar a partir das experiências dele, isto. A aceleração da gravidade é constante. E essa foi uma descoberta feita por Galileu. E ele chamava esse tipo de movimento simples, né? De forma que Galileu, em princípio, foi quem chamou a atenção para a existência de uma aceleração que, é claro, neste caso, esse sinal aqui, claro, ele depende da orientação do eixo, né? Do eixo. Então, neste caso, o que nós estamos aqui fazendo é, na realidade, orientar, né, o eixo para cima. Então, poderíamos chamar esse eixo aqui de eixo Y, né? De forma que aqui existe uma convenção, né? Se orientarmos o eixo Y para cima, então, como aqui temos o solo em vermelho, essa aceleração, ela é, na realidade, uma aceleração voltada para baixo, né? O sentido é sempre em direção à Terra, né? É por isso que tem esse sinal menos aqui. Estamos pensando numa orientação do eixo Y para cima. É uma coisa bastante usual, né, fazer essa escolha, né? Agora, lembrando sempre que a Terra está aqui, né? O Y igual a zero, nesse nosso referencial, é esse ponto aqui, né? O Y igual a zero, exatamente na superfície, né? Ora, a força gravitacional, como nós sabemos, ela age sobre todos os objetos que são dotados de massa, né? Então, se aqui eu tenho, por exemplo, o Sol, né? E aqui tenho os planetas, né? De forma que é uma força que o Sol exerce sobre os planetas. E essa força tem uma característica bastante interessante e importante. Essa força depende do inverso do quadrado da distância até onde está. E aqui a gente deve contar a rigor do centro do Sol até o centro do planeta, né? Então, por exemplo, a distância a que eu me referi antes é essa distância aqui, né? Até Saturno, por exemplo, né? E nós sabemos que essa força, ela varia com o quadrado do inverso da distância. Então, a distância até este planeta é D, vamos chamá-la de D1, e a distância até o outro planeta é D2, né? O que Newton descobriu é uma característica importante da força, aqui em módulo, né? Essa força, porque ela é uma força sempre atrativa, né? Em módulo, essa força é dada pelo produto das massas, M1, M2, né? Vezes uma constante da gravitação universal, G, dividido pela distância ao quadrado. Agora é a distância
do objeto, do centro do objeto até o centro, no caso do Sol, né? Então, agora podemos entender, né, a força gravitacional. Ela tem a mesma origem que a força que o Sol exerce sobre os planetas. É a razão pela qual a Terra fica orbitando em torno do Sol, né? Ora, aqui está então a descoberta feita por Newton a respeito da força gravitacional. Eu já enunciei essa lei antes, né? E também aqui eu quero chamar a atenção para essa constante, né, no sistema internacional de medidas, né? Estou chamando a atenção para essa constante G que aparece aqui. Então, esse é o módulo. Agora, essas forças, né, são sempre forças que eu posso especificar, né, a direção dessa força. A direção dessa força é a direção de uma linha reta passando pelos centros dos objetos. Essa é a direção da força. Agora, você veja que as duas aqui têm a mesma direção. No entanto, essas forças aqui são forças de atração. Veja que a força F1 está orientada para cá. Ou seja, essa é a força que esse objeto azul exerce sobre o objeto vermelho. E essa força tem o sentido do objeto vermelho, né? Então, essa é uma questão muito importante. Aqui, esse outro objeto experimenta uma força em azul, mas essa força é uma força de atração. Ela se sente atraída pelo corpo de massa M1, indicado aqui em vermelho. Mas, de qualquer maneira, existe uma força sobre esse objeto, né? E existe também uma força sobre esse. São duas forças distintas, né? Muito bem, e ela ocorre sempre que nós estamos falando de objetos dotados de massa. Vamos agora entender, né, essa força gravitacional. Eu quero chamar a atenção para o fato de que muitas vezes, né, a gente escreve essa força sob esta forma aqui, né? F é igual a m vezes g. O problema é saber como é que a gente explica o que é esse g que está aqui, que usualmente é conhecido como aceleração gravitacional, né? Bom, para isso eu quero chamar a atenção para o seguinte fato, né? Vamos entender isto, né? Eu vou desenhar aqui, né, a Terra, vamos colocar a Terra bem grande, e aqui eu tenho um objeto localizado sobre a superfície terrestre, né? Então aqui eu tenho um objeto, pode ser você, um objeto qualquer. Esse objeto, no caso, por exemplo, você, né? Esse objeto tem massa m pequena, m. Agora, ele é atraído, e nesse sentido, Aristóteles tinha razão, ele é atraído em direção ao centro da Terra. Então, a gente vai chamar a atenção para o centro da Terra. Olha só, ele é atraído para o centro da Terra, né? Aqui está em princípio, o centro da Terra. Essa distância, né, de onde estamos até o centro da Terra, na realidade é simples entendê-la, porque essa distância aqui é igual ao raio da Terra. Raio da Terra. Olha só, agora nós já sabemos, né, que a Terra exerce uma força sobre qualquer objeto, sobre ela localizado. Essa força é de atração em direção a uma Terra, e essa força
ela é dada, não é? Em módulo, não é? Em módulo, essa força é igual à massa vezes a massa da Terra. São duas massas, né? Vou escrever assim: a massa da Terra vezes G dividido por D ao quadrado, mas quem é a distância é R ao quadrado. Aqui está. Massa vezes G. Ora, quem é G? Eu quero destacar isso aqui, né? Vou chamar a atenção disso depois, mais uma vez. Isso é G. É a aceleração da gravidade, que depende da massa da Terra, depende de G, apresentei antes essa constante, e depende do raio da Terra ao quadrado. Muito bem, vamos aqui a uma experiência, né, famosa, né, para a gente saber como é que se pode determinar, né, essa constante da gravitação universal. Para encerrar, vamos repetir o que dissemos antes, né? Um corpo, né, que tem uma massa M1 atrai um outro corpo que tem uma massa M2 de acordo com esta lei, né, conhecida aqui como lei de Newton. Estamos ressaltando aqui, né, a lei de Newton. A força é proporcional à massa de um vezes a massa do outro e inversamente proporcional à distância entre eles. Quero dizer que para objetos esféricos, essa distância é a distância entre os centros das duas esferas, né? Isso se pode provar. Eu estou apenas dando o resultado, mas é possível provar. Então, aplicando isto aqui, né, para a Terra, né, o que acontece, como dissemos antes, né, é que se temos aqui a Terra, ela atrai um objeto sobre ela localizado, né, de tal maneira que ela exerce uma força, né, sobre esse objeto. Essa força aqui, essa aqui é a força gravitacional, que nós chamamos, nesse caso, de força-peso, né? E essa força, né, ela é igual a, repetindo, né, a lei de Newton, agora aplicada, claro, à massa da Terra, né, e a massa do objeto que se localiza sobre ela, você, por exemplo. De forma que essa força, o módulo dela é igual a G, né? Estamos aqui
procurando chamar atenção para isso, G, vezes a massa da Terra, vezes a massa do corpo, você, um outro objeto, vezes 1 sobre R ao quadrado. Colocando esse M aqui em evidência, isto se escreve M vezes G, onde agora G está aqui. G está aqui. G, a aceleração da gravidade, é igual a G, a constante da gravitação universal, vezes a massa da Terra, dividido pelo raio ao quadrado. Feitas as contas, você vai obter um valor, né? É claro que G varia ligeiramente, mas isso a gente não vai levar em conta, né? Você vai encontrar que G é aproximadamente igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Agora, como é que eu faço? Aqui eu coloco o raio da Terra, coloco a massa da Terra e a constante da gravitação universal. Com isso, então, acabamos de explicar o que é a força-peso.